E aí, minha gente, meu nome é Jéssica Ohana e hoje nós estamos aqui no Improváveis Podcast com um convidado, na verdade, dois convidados muito especiais que eu gosto demais e que eu sou fãzaça. Estou aqui hoje com o senhor e senhora Neils, o Washington e Carol. Que prazer ter vocês aqui prazer hoje. É nosso. Obrigada pelo convite, primeiramente. Obrigada a vocês, com certeza é uma honra ter vocês aqui. Que isso, a honra é nossa. Estamos aqui assim, ó, fingindo o costume. No frio, a mão suando. Mas é isso aí, fiquem à vontade. Hoje nós teremos uma conversa muito especial. Que nós vamos falar sobre a trajetória, sobre a vida deles e o principal, como eles se tornaram de pessoas completamente improváveis para pessoas bem-sucedidas tanto na área profissional como na área espiritual, sempre com a ajuda de Deus, né? Vocês têm que esperar e ficar até o final para vocês conhecerem a história desse casal, porque olha, eu me emocionei várias vezes ouvindo a respeito da trajetória deles. Então, antes de tudo, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem ainda não conhece vocês, poder conhecer. Então, podem se apresentar. Hoje vai ser ao contrário. Hoje eu vou deixar a voz primeiramente com ele. Vamos lá. Meu nome é Washington Rodrigues, tudo bem? Eu tenho 31 anos, sou casado com a Carol. A gente vai fazer 10 anos juntos, né? Uma caminhada aí de muita batalha, caminhada de muita luta, né? Mas sempre na parceria, sempre, a todo momento parceiros, a todo momento um sendo ali apoio do outro, né? E eu não vou contar minha história agora não, vamos lá, vou me apresentar. Quantos anos você tem, Washington? 31. 31 anos. Eu era motoboy, né? E hoje... Meu senhor Neils. Senhor Neils. Fala com força, meio designer. Meio designer, é isso meio mesmo. designer, Faço eu com a minha esposa, já tem 2 anos, né? E a gente tá aí, a gente dando testemunho e trazendo, né? Casais pra área, trazendo homens, mostrando pro público feminino e o masculino que não é um ramo só de mulheres, né? Que homens também podem entrar para essa área e incentivando homens a apoiar as esposas, né? Que hoje tá em falta isso, né? Um apoio, né? Sim. E a gente eu no caso eu entrei para essa área mais pelo apoio dela, né? Mas aí conforme o decorrer a gente vai vendo, eu no caso eu fui vendo que precisa, tá bem escasso, né? O apoio masculino nessa área. E se apaixonou? Oxi, de coração, entrei de cabeça e pareço um coraçãozinho ambulante. É isso aí, você, Carol. Sou a Carolina Oliveira, tenho 33 anos, né? Sou casada, vai fazer 10 anos com o Washington, tenho 2 filhas. A Isabela Vitória, que vai completar 14 anos. A Luna Maia, que vai completar 8 anos. E eu sou uma longa história. Sim, isso sim, viu? Uma longa história. Na verdade, eu acho que a minha história, para ser contada, ela precisa iniciar pelo fim, até onde nós estamos. Uhum. Até aqui nos ajudou o Senhor. Mas, para que hoje eu pudesse estar aqui juntamente com vocês, passando um pouco da minha trajetória até conhecer o Washington, já tive uma história. Para que eu possa estar aí hoje trazendo vidas através do mundo das unhas, que é exercitar o meu propósito através das unhas, precisou existir um parênteses na minha história. E aí é onde tudo começou. E foi uma baita de uma história, né? Sim, passou por muita coisa. Sim. Eu falo que o caminho para você se tornar de improvável a provável é você chegar praticamente no fundo do poço, né? Porque fundo, eu quando costumo dizer. Quando a gente vê que tem pessoas que realmente chegaram no fundo do poço e é um poço que parece que outra mão não consegue tirar. Não alcança. Nenhuma outra mão alcança. A única mão que alcança é a mão de Deus. Exatamente. Assim, não tem outra mão. É que em todos os personagens bíblicos que a gente pode falar de como improvável, a única mão que poderia erguer
era a mão de Deus, qualquer Sim. um deles. Geralmente são os que são deixados para trás, são os que são colocados dentro de covas, quando já não tem mais jeito nenhum, quando ninguém tem mais solução, aí vem Deus E com a o mão que forte. chama atenção praticamente em todos esses exemplos que você usou, que nunca vai vir por estranhos. Não, exatamente. Quem te deixa pra trás sempre é o seu sangue, na maioria das vezes. Sim, Né? com certeza. E eu acho que pessoas tudo mais isso faz próximas. parte do propósito também. Com certeza. Porque no caso de José, ele tinha tudo pra pegar raiva, pra ali, né, abrir mão da família quando vê os irmãos chegando ali, e ele faz exatamente o contrário. E às vezes a gente tem uma ideia, porque eu falo que a gente, quando a gente chega no propósito, quando Deus tira a gente, porque vocês têm a história de vocês, e a Carol conhece, né? Ela sabe que eu também tenho uma história, Sim. que até bem diferente, mas ao mesmo tempo é bem parecida. Sim. Mas sempre que isso acontece, eu digo que a gente acha, as pessoas costumam achar, que Deus tira dessa situação para honrar a gente. Mas na verdade não, ele faz isso com a gente para que o propósito dele seja cumprido, Exato. para que o propósito dele seja realizado. Porque quando a gente pega exatamente a história de José, a gente vê que José ele tinha uma essência extraordinária. Sim. José não sabia o que ele ia viver, mas ele estava disposto a viver em nome do Deus que ele servia. E às vezes tem pessoas que vão falar, que pregam de forma errônea, equivocada e diz, não, porque Deus queria exaltar José. Não. Porque Deus queria tornar ele governador. Como, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas como algumas músicas de Sua Vitória Vai Ter Sabor de Mel, essas coisas. Mas que na verdade não é isso. Porque aí quando você chega na Bíblia, no final da história de José, Deus fala através da palavra que tudo isso aconteceu na vida de José, não foi para honrar José, Foi para que o propósito fosse cumprido. mas para que o povo de Deus continuasse vivo. Então, assim, quando a gente está no propósito, a gente entende que o povo dele se torna o nosso povo. Então, eu acredito que hoje, pelo que eu sei da história de vocês, que a gente também vai conhecer daqui a pouco, havia um propósito. E o sucesso, ele é consequência. Sim. O local de honra é consequência. Mas no final das contas, Deus coloca a gente nessa posição porque sabe que a gente não vai absorver igual gesso e não colocar pra fora, mas que a gente vai ser esponja. Todo o objetivo na vida de José era o quê? Que o povo de Deus não morresse. Se José não fosse governador, provavelmente ele não pouparia durante os 7 anos e haveria fome e o povo de Deus ia morrer. Sim. O povo de Deus não iria mais haver povo de Deus e Deus não ia deixar o povo dele morrer. E graças a Deus havia um José fiel naquela época, né? Então eu acredito que com os improváveis é da mesma forma. Há pessoas improváveis que Deus sabe que pode apertar, mas no final das contas vai ser quem vai ser fiel, né? Sim. Quem vai honrá-lo. Então, Exato. nossa, que honra ter vocês aqui. De verdade. Então vamos começar a falar um pouquinho de vocês? Sim. Quem era a Carol? Carol, Jéssica, Há mais de 10 anos atrás. Vou colocar mais tempo aí. Mas a Carol, ela foi uma menina muito bem criada, tá? Eu não posso vir aqui falar pra você, eu passei por uma vida. Não, nunca me faltou nada. Eu tive pais maravilhosos. Meus pais, na época, eles eram frequentadores, mas filho de pastores. A minha avó é missionária. Meus pais casaram muito novos também. E eu fui a mais velha, né? Aquela filha desejada e tudo mais. Meus pais sempre batalharam muito e nunca me faltou nada. Os melhores colégios, os melhores passeios, melhores viagens. Mas eu acredito ali que, por falta talvez de maturidade, né? A gente, quando é mãe, você é mãe, eu sou mãe. Hoje a gente passa por isso. A gente não tem um manual de instrução com filhos. Né? E cada um passa com o seu dentro de casa. E talvez por falta de instruções, algumas questões que foram vivenciadas em qualquer relacionamento, a gente passa por isso. Meus pais, eles tinham muito medo que eu errasse. Eles tinham muito medo que eu não desse certo na vida. E hoje eu olho para isso de uma maneira tranquila. Meu pai, ele teve uma vida bem precária. Então, acredito que ele não queria que os filhos dele viessem a passar por isso. Então, você vai estudar, você não vai dar errado, você vai seguir por esse caminho. E eu nunca fui aquela criança, tipo, na regra, né? Sempre fui fora da caixinha. As minhas ideias eram diferentes, eu tinha meu jeito próprio, eu tinha a minha própria característica. Eu nunca fui aquela menina de lacinho, blusinha rosa, como a maioria. Eu sempre me encaixei fora, né? E eu sempre fui contramão das pessoas. E
certas situações sempre me incomodavam. E eu sempre fui uma pessoa muito decidida e com um senso de justiça extremamente aguçado. E não importa pra quem é, se é minha família, se é um amigo, se é um estranho, o justo é o justo. E aí eu comecei a confrontar o porquê dos nãos. E talvez pela questão de não ter um conhecimento, uma instrução baseada 100% na Bíblia, era não porque eu mando, né? E eu também já fiz muito isso, então eu não culpo meus pais, Não, a questão porque aqui não faço o é que eu digo, essa. mas não faço o que eu faço. A questão aqui não é essa, meus pais me criaram muito bem, me passaram o que é caráter, me passaram o que é respeito, o que é certo, o que é errado. Mas eu acredito que eu deixei muitas coisas acontecerem pelas minhas escolhas. E aí eu comecei a questionar diversas coisas na minha adolescência. E em um determinado momento eu deixei que entrasse no meu coração que eu não era uma filha querida, por não ser exatamente como eles idealizavam, né? Eu nunca gostei de estudos, então eu não queria estudar. Eu achava que eu iria, sei lá, vender uma arte na praia, talvez. Mas eu não queria estudar, eu queria fazer qualquer outra coisa, eu não gostava de regras. E às vezes eu me pergunto, quem usa a raiz quadrada de 2 aqui hoje em dia? Ninguém, né? Quem Pelo usa as amor de placas Deus. tectônicas Quem usa a letra das dos contas? lençóis freáticos? Tipo, então pra mim não Até fazia. o Juan fez assim, ó, que não. Ninguém usa. Aí eu ficava assim, cara, eu tenho que estar dentro de uma escola, estudando, sabe? Repetindo de ano por uma coisa que ninguém vai utilizar. Tem tanta coisa mais útil que poderia ser aplicado, né? E aí eu comecei a me envolver com amizades que não tinham propósito, que não tinham estrutura familiar, que não tinham uma base. E aos 14 anos de idade, eu acho que foi quando abriu o parênteses da minha história. Até ali eu sempre fui criada dentro da igreja. Sempre gostei, eu estava na igreja, não era por uma imposição dos meus pais, nunca foi, ao contrário, assim, era uma coisa muito ruim pra mim quando eu aprontava qualquer tipo de coisa e você não vai pro retiro, então, você não vai pro ensaio, porque eu sempre gostei de estar envolvida no grupo de dança, enfim, diversas coisas que aconteciam na igreja. Então, geralmente, o castigo, tipo assim, a Carol Eu aprontou. lembro de um que eu aprontei, acho que foi na escola. Ia ter um retiro na igreja do Maria Virgínia que eu congregava. E eu esperava. Quem é adolescente dentro da igreja espera o ano inteiro para viver o retiro. E eu fui penalizada em não poder ir pro retiro. Cara do céu! Já fica aí a dica pros pais, não façam isso. Exato. Pelo contrário, Dona obriguem Maria. seus filhos a irem pra igreja. Liga pra Dona Maria. Mas hoje em dia eu olho, eu não culpo eles. Porque assim, às vezes a gente tá com uma situação tão na nossa frente que a gente não enxerga uma situação melhor do que aquela naquele E a momento. gente não sabe o que fazer. Na A gente verdade, não sabe tem o que situações fazer. que a gente não tem maturidade de saber resolver, né? Entende? Então eu não A gente culpo quer os meus pais por penalizar nada aonde dói mais. do que eu vivi. Então aquela questão que a gente sempre escuta, tira dele aquilo que ele mais ama. A gente quer pai escutar, sua filha tá dando problema, tira dela o que ela mais ama, tira o celular, tira... Mas era assim que acontecia. E aí eu acho que foi o penúltimo ano que eu fiquei na igreja, e aí com 14 anos de idade, eu sempre fui frustrada na questão relacionamento. E eu sempre escutei que Deus, ele é onde Deus mais te prova, é onde Ele mais vai te honrar. Então eu sempre fui frustrada na questão de relacionamento, eu sempre tive a questão de autoestima baixa, né? Eu sempre fui a mais alta da sala de aula, eu sempre fui a mais magrinha, então os apelidos, então eu falava, fulano de tal não gosta de mim porque eu sou muito magra, fulano de tal não gosta de mim porque o cabelo é preto, não é loiro, meus olhos não é verde. E ali eu passei por uma decepção já, com 13 anos de idade, que foi aonde foi só o empurrãozinho, né? E muito nova, né? Porque extremamente nova idade, e uma diferença de 14, eu tenho uma né? filha de 14 Às vezes eu anos. falo que quando a gente vê no filho da gente, né? Aí você imagina, você olha pra sua filha e fala, nossa, imagina, se ela tivesse vivendo o que eu vivi, né? Então, pega pesado. E era uma diferença de idade muito grande. Eu acredito que o inimigo, ele sabia o que Deus tinha na minha vida. Sim. Porque o inimigo sabe quem é Deus desde os tempos antigos. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Então, o que ele faz é meios para que não chegue até a promessa. E eu tinha 13 anos e a pessoa tinha 27, mais ou menos. E meu pai, ele sempre foi muito assim como eu, justo. Eu avisei, bem feito, não chora não. E eu passei por essa decepção. E pra mim, aquilo ali foi o fim de tudo. Então, o que eu fiz? Eu fugi de casa. Eu fugi de casa com 14 anos de idade. Inclusive, agora, no último feriado, fez exatamente, acho que 23 anos que isso aconteceu. A gente fala assim, é uma vida, né? 23 Sim. anos. E quando eu fugi de casa, eu fugi com um propósito, ir pra casa da minha avó. Era o que eu tinha em mente, ir pra casa da minha avó paterna, e tudo ia se resolver. Mas o inimigo, eu dei o primeiro passo e ele deu o restante. Minha avó não estava. Minha avó estava na casa de uma tia minha, em Diadema. E eu falei, pra casa eu não volto.
E aí um ser muito brilhante, né? Só que o brilho dele era escuro. O brilho escuro me levou para um determinado local onde eu tive acesso a tudo que eu não deveria ter tido. Na idade que eu tinha, principalmente. Quando você fala acesso a tudo? A drogas. Drogas? A drogas, a bebida, pornografia. Não sei se pode falar aqui, mas acesso à vida do crime. Exatamente isso, resumidamente. Sim. Né? E quando eu cheguei ali, eu acredito que meus pais, hoje, né, sabendo de toda a história, meus pais estavam na igreja. Então, eles achavam que eu estava na casa de uma amiga, sei lá, Sim. que ia dar meia-noite, 1h eu iria chegar. E meus pais não me ligavam. E eu ficava, tá vendo como eles não gostam de mim? Não estão nem aí, percebendo. Nem me ligaram, tá vendo só? E eu fui deixando aquilo entrar na minha cabeça. E aí foi o ponto de partida para que eu chegasse no fundo do poço. Resumidamente, foi meu primeiro contato com as drogas. Foi meu primeiro contato com o álcool. E com pessoas que 80% nem vivos estão mais. E Carol, assim, desculpa se eu tô sendo muito invasiva, mas você sabia quando veio pra cá hoje? Sim. Quando se fala de drogas, porque assim, hoje a gente vive num ambiente em que tudo bem, tudo. Ah, tá tudo bem, é relativo. Ah, porque maconha não vicia, por exemplo. Tipo, coisas desse nível. A gente idade. ouve. Eu vou me limitar a muito. dizer pra você que maconha foi a única droga que eu não usei. De resto, Não todas, mas assim... pesadas, sim, fortes. Sim. E hoje, olhando pra tudo isso, eu nunca consegui ter a tal da famosa brisa. Sim. Eu via todo mundo ali alucinado e pra mim não era nada. E às vezes eu tenho amizades com algumas pessoas ainda daquela época que Deus também transformou. E ela falava, cara, você tomava 14 barrigudinhas numa noite e você não sentia nada. E eu via todo mundo ali alucinado. Eu falava, não posso, porque se acontecer alguma coisa, tem que ter alguém sóbrio nesse lugar. Sim. Né? O senso de responsabilidade, E por o mais pior mínimo que de seja. tudo, Tava foram ali. situações, teve uma situação que chegou um determinado dia, eu falei, hoje todo mundo morre. Hoje todo mundo morre, e eu ajoelhei no cantinho, eu ficava assim, Senhor, eu te conheço. Se o Senhor me tirar dessa, eu nunca mais volto. Senhor, o seu sangue tem poder. E eu ajoelhava ali no cantinho. Mas por que todo mundo morre? Porque eu convivi dentro de um local onde tinha, assim, brigas de facções. E tinha uma pessoa que estava ali dentro, que estava sendo procurada por uma facção rival. E chegou todo mundo para matar. E tinha uma mulher, quem comandava tudo isso era uma mulher. É claro que eu não vou citar a localização, nem nomes, nem nada. E eu falava exatamente o quê? Eu quero ser igual a ela. Então agora o seu ideal de vida era ser... Quero ser chefona. Exatamente. O que eu tô falando hoje nesse podcast, muitas coisas nem o Washington chegou a ouvir. Nem eu sei. Mas, ó, eu vou falar aqui pra você. Isso aqui, eu tava até pensando ontem pra... Tipo, uma forma de conversar com ela. De, tipo, de... Não que confortar, mas que ela se sinta à vontade pra falar. Por quê? A maioria das coisas que ela vai falar, que ela tá contando, eu não sei. Ela abre uma coisa ou outra e tal. Porém... Aquele negócio vai servir para nos unir mais ainda. Com certeza. Tá entendendo? Na verdade, eu falei para Deus que seria a minha cura. Mas ninguém nunca ouviu. A não ser quem presenciou e quem viveu, né? Ou seja, eu tenho 2 amigas que sabem de tudo porque elas vivenciaram comigo. E elas fazem parte da minha vida hoje ainda. Então, chegou um determinado momento que eu perdi exatamente tudo em relação ao que era correto e certo. O desejo que eu tinha era ser comandante do tráfico daquela região. Eu sempre falo que o ser humano... Eu sempre digo isso, né? O ser humano, ele é muito adaptável. E ele é adaptável em tudo. Seja no ambiente que ele tá, seja... Tudo aquilo que você repetidamente ouve se torna normal. Então, e eu falo assim que... O que nos difere de ser humano para animal? Porque o povo fala, não, mas... Por exemplo, vou dar um exemplo. Homem trai, é instinto do homem. Beleza, então se a gente for seguir tudo que é instinto, a gente vira animal. Exato. Porque quem segue instinto, quem que é? É os animais. É os animais, a gente Exatamente. segue razão. E o animal ainda é mais leal do que, às vezes, Exatamente. o homem, né? Então, assim, eu costumo dizer que, às vezes, o que acontece? A gente se torna, de certa forma, um animal, assim. Parece muito pejorativo falar dessa forma, parece sim. ofensivo. Mas, de fato, eu falo que quando eu estava no fundo do poço, que eu cheguei no nível que... Antes de reconhecer que eu precisava de mudança, eu era uma animal, assim, porque
pra mim, não tinha mais aquele senso de responsabilidade, não tinha mais aquele senso do que é certo, do que é errado, tudo é muito tanto faz, você muda totalmente, Mas eu deturpa. oscilava, Jéssica, porque assim, de terça a quinta eu trabalhava. Eu era uma pessoa totalmente responsável. Dentro de casa, por mais difícil que tinha Essência, se né? tornado Essência é difícil essência. a convivência, porque eu já não queria dar ouvido ao que os meus pais falavam e eu tinha apenas 14 anos de idade, as minhas obrigações eram feitas. Então, sabe, eu nunca deixei de limpar uma casa, eu sempre fiz unha desde os meus 13 anos de idade, então as minhas clientes sempre foram atendidas. Então, eu nunca faltei com as minhas responsabilidades, né? Mas foi um período, assim, do ápice dessa situação, durou aproximadamente 1 ano, né? Até porque eu me relacionei com uma pessoa nunca por amor, mas por quê? Eu me segurava naquele relacionamento para viver o que eu queria viver. Então, eu saía, eu conheci coisas que eu jamais pensei em estar. Meus pais jamais me criaram para vivenciar aquilo. Eu vi coisas acontecerem, eu ouvia coisas acontecerem. Eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada disso, mas eu vi muita coisa. E eu chegava em casa... Deste nível, e muito pior. E eu chegava em casa e eu olhava minha mãe sofrendo. Eu via minha mãe sofrer. E eu falava assim, eu não volto mais para lá. É a última vez. E quando ia chegando quinta-feira, ia chegando sexta-feira, era como se alguma coisa dentro de mim borbulhasse Pra você. e eu precisasse estar lá. E eu lembro que eu ligava para os meus pais para dar sinal de vida em horários que eu sabia que eles não estariam, para não ter que falar com eles. Porque eu sabia que se eu tivesse que falar com eles, eu ia sair daquela situação. Então eu ligava em horário que eles estavam na igreja e eu falava, deixava recado na caixa eletrônica. Oi mãe, tudo bem? Pra avisar que eu tô bem, tá tudo bem. Amanhã eu tô de volta. Mãe, não vou voltar hoje, mas tá tudo bem. E eles sabiam aonde você estava ou não? Sim, eu acredito que depois de um determinado tempo, meus pais sabiam aonde eu estava, sim. Até porque eu nunca escondi nada. Do dia que eu fugi de casa, quando eu cheguei em casa 3 dias depois, a minha mãe não estava bem. Aquela turbulência, família, parente e aquela situação toda, eu chamei o meu pai, que era o mais centrado da situação, de madrugada, no meu quarto, e eu contei tudo pra ele que eu havia feito. Mesmo sabendo que ia doer. Eu sempre trabalhei a seguinte questão, você vai ouvir de mim, o que você ouvir daqui pra frente é mentira. A verdade é essa que eu estou te passando. Então, os meus pais, eles sabiam já onde eu estava enfiada. Né? Assim, desse período, os meus pais sempre souberam de tudo. Mas eu acredito que isso não me trouxe sofrimento tanto quanto o que eu passei depois. Sim. Porque passou 1 ano disso, eu conheci essa minha amiga. Eu posso falar o nome dela aqui, tá? É a Edna. E a gente se conheceu uma no pior momento da vida da outra. E ela era o meu alicerce, eu era o alicerce dela. E ela tinha um filho de 3 meses. E o filho dela, pra mim, era como se fosse um ponto de recomeço ali. Então a gente se uniu e a gente abandonou tudo aquilo que a gente viveu. E vamos viver uma nova vida. Então, dali pra frente, eu saí daquele ciclo, se encerrou aquele ciclo. Se encerrou aquele período onde eu estava envolvida com drogas, se encerrou aquele período onde eu estava envolvida com pessoas que tinham uma conduta errada, se encerrou ali. E aí veio o que realmente, que eu achava que não poderia ter algo pior do que isso. Quando a gente vê por um contexto, a gente fala que esse realmente, de fato, é o que pode acontecer com o ser humano de pior. E eu entrei em um relacionamento. E eu sempre entrei em relacionamentos nunca pensando em mim. Porque eu sempre tive tão, assim, uma autoestima tão baixa. E quando eu falo isso, as pessoas falam, mas eu sempre fui bonita, sempre fui independente, mas era algo interno meu. E uma pergunta assim, Carol. Desde então, as unhas, sempre a foi presente sempre na minha foi vida, presente. desde os meus 13 anos de idade. Eu sempre gostei das minhas unhas feitas. E aí começou, tira a unha tira a minha cutícula, faz a da sua tia, R$5. Pé e mão, R$5, inclusa a condução. Então, eu sempre trabalhei com cuticulagem tradicional desde os meus 13 anos de idade. Entendi. E eu sempre tive uma cartela de cliente boa, né? E aí eu entrei em um relacionamento que, princípio, numa questão de 10 dias, era algo que poderia ser bom. E no primeiro, passou-se mais ou menos uns 10 dias, 1 semana, 10 dias, já veio o primeiro indício de que aquilo dali não seria bom pra mim. Mas, pra mim, na minha concepção, era aquilo que eu merecia. Até porque existe uma questão que a gente sempre trabalha, né? Ainda mais nós que temos uma visão cristã, o que você planta, você colhe. Então, eu sempre tive muito... Meu senso de justiça não era só com o próximo. A minha régua, pra mim mesma, ela sempre foi muito alta. Então, eu plantei durante 1 ano.
É normal que eu vou colher. Uhum. Então, eu achava que aquilo dali pra mim era o ápice do que poderia ser bom. Pelo menos hoje em dia, eu não tô envolvida com droga, tá tudo bem. Nada do que isso, nada além disso pode ser pior. E foi entrando. E aí qual meus- foi o primeiro índice que disse assim, opa, esse relacionamento aqui não é legal? Mas é o que eu Quando mereço. alguém perguntou, é sua namorada? Não, é meu esqueminha. Não namoro. Tá doido? Na sua frente. Na minha frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. E eu olhei pra aquilo e aí passou-se pouquíssimo tempo. Coisa de um mês e meio de relacionamento. E a pessoa, ela chegava pra mim pra falar às vezes que ela me traía. Eu não precisava esperar pelos outros me falarem. Você viu o que aconteceu? Não, a própria pessoa chegava pra mim e contava. Ah, fica esperta, sua trouxa. Fiz isso, fiquei com fulano, não fala que é sua amiga, não sei o quê. Era mais ou menos assim, né? E os meus pais nunca foram a favor. Nunca foram a favor. Mas eu acho que nesse período meus pais eles já tinham colocado assim, tá na mão de Deus, eu não tenho muito o que fazer. E ele era uma pessoa, quando eu falo normal, é assim, dentro da lei. Até o momento era assim. Uhum. Sim, era uma pessoa dentro da lei, não fazia nada de errado. Já não era mais parecido com aquele que você tinha vivido. Não fazia nada de errado, enfim. E eu nem quero entrar tanto em detalhes com essa tudo questão bem. da pessoa, mas o que eu quero deixar frisado é o quê? Foi tudo que eu vivi. Uhum. Meus pais, eles, quando eu voltei, né, o eixo, vamos dizer assim, meus pais falaram, você vai ser alguém de sucesso. Independente do que a família, do que os amigos, do que a sociedade diz, eu criei você para ser alguém de sucesso. Então você vai estudar. E é importante frisar isso porque às vezes a gente esquece o quanto que nossas palavras têm poder. Sim. Eu falo que até hoje ecoa na minha cabeça coisas que eu ouvi, não dos meus pais, mas até de outras pessoas que diziam assim, você nunca vai dar certo na sua vida. Sim, isso Você isso e aquilo. Então, você às veste vezes, você aquilo. veste aquilo. Exato. Você acredita mais no que o outro fala a respeito de você do que o que você realmente é. Então, os pais da gente, que é a nossa primeira referência de confiança, eu sempre falo isso. Que a importância de você ter alguém que seja a sua primeira referência de confiança, porque quem é a primeira pessoa que você confia na sua vida? Primeiro é sua mãe, que ela te carregou. Sim. E depois o seu pai. Então, assim, a importância de ter palavras positivas. Você vai ser de sucesso, você vai dar certo, você é assim, você é assado. Então, se eu posso deixar um conselho para quem é pai, para quem é mãe hoje, Profetize sobre os seus filhos. sobre os seus Mesmo filhos. quando a situação mostra o contrário. Exatamente. É difícil, a gente quer explodir. É que eu ouvi tanto, você não consegue, que hoje, até pelo mínimo detalhe, às vezes eu tô com a minha filha e ela fala, eu não consigo. Eu falo, você consegue, vamos, a mamãe te ajuda, mas você consegue. E às vezes escapa de alguma outra pessoa falar assim, não, deixa eu fazer porque você não consegue. E sempre fica o final da frase na cabeça da gente. Uhum. Você não consegue, você não consegue, você não consegue. E a gente não pode deixar nossos filhos vestirem isso. A gente tem que vestir eles de, você vai conseguir, você vai ter sucesso. Não necessariamente ela vai ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo, mas ela vai ter sucesso em tudo aquilo que ela fizer. Eu sou uma mãe muito rígida. Uhum. Acho que por tudo que eu passei, eu tenho pavor de pensar que algum dia as minhas filhas possam passar pelo mesmo. Normal. Então, eu sou extremamente rígida. Uhum. E eu falo pra ela, vocês vão dar certo. A minha obrigação no mundo é vocês estarem aqui. Vocês estão indo, vocês saíram da linha. A gente vem e coloca vocês na linha de novo. Vocês saíram da linha. A gente vem e coloca vocês na A linha gente mais não vai uma desistir vez. de vocês, é aquilo, Você né? vai ser de sucesso. Enquanto eu tiver vida. Lá em casa eu sempre deixo isso muito claro para as duas. Enquanto, não importa, elas aprontaram e aconteceu qualquer coisa. Você vai Beleza, ser uma bora mulher conversar de de novo. sucesso. É isso aqui. aí. Voltou pro eixo? É daqui. Uhum. Não é aqui. Né? E aí meus pais, eles começaram a, acho que, usar todas as possibilidades que eles tinham. Então, meus pais fizeram campanhas. E eu lembro que nesse período que eu fiquei, né? Nesse 1 ano atrás que eu fiquei, teve uma situação que meu pai trouxe uma missionária da Bahia, parente dele. E ela foi dormir na minha casa e ela falou, hoje eu não vou orar por você. Hoje você vai deitar e amanhã a gente conversa. E eu deitei pra dormir. Que medo. E eu não dormi. Eu vi a morte a noite todinha. Era como se eu visse a morte passando a mão por cima de mim. E aquilo me arrepiava. E eu falava, meu Deus. E assim, eu sempre tive uma questão tão do quanto você vai plantar e vai colher, que eu não conseguia pedir pra Deus me proteger. Porque eu falava, como que eu vou pedir pra Deus me guardar se eu busquei? Uhum. É muito hipócrita eu falar, Deus me guarda, mas foi você que foi lá e fez tudo que você fez, Uhum. né? E O senso de justiça apitando, né? sempre, isso sempre existiu em mim e muitas das vezes não foi bom.
sabe? Sim, com certeza. Eu nunca dei a oportunidade de ninguém errar. Então, se você errou, era uma única chance. Eu falo, eu não posso errar. Então, também não posso permitir que o outro erre. Então, não tem essa questão, mas eu vou te pedir desculpa. Não, não peça desculpa. Faça ao contrário, não erre. E hoje em dia eu tenho trabalhado muito isso, né? A gente é falho, o ser humano é falho. E aí, com 14, 15 anos, eu entrei nesse relacionamento e ele durou dos 15 anos até mais ou menos meus 18 anos, assim. O que me impressiona é porque às vezes parece que a gente tá falando de uma pessoa de 25 anos, de Não. 26. Mas, meu, você tinha 15 anos. E aí veio o primeiro emprego, né? Então, assim, eu comecei a dar certo. Veio o primeiro emprego registrado, trabalhei numa empresa multinacional, lá na Zona Sul, muito conhecida, a Companhia Energética de São Paulo. Então, eu era aquela menina que todo mundo via como trabalhava de dia, estudava de noite, final de semana fazia unha. Então, sempre muito bem vestida, sempre com roupa de marca, sempre independente, mas a minha dependência emocional de um relacionamento abusivo, ela era o que me deixava no fundo do poço. Então, eu comecei a criar uma relação na minha cabeça. Na minha cabeça era uma relação. Eu idealizei dentro da minha cabeça, eu apaguei aquilo que não era bom e fiz tornar uma história fictícia. E aí é o que eu hoje em dia trabalho muito, as pessoas falam assim, mas você aguentou porque quis, você gostava, você aceitava. E não é, o lado de cá não é bem assim. Até você entender tudo que você tá vivendo, às vezes vai levar anos. E assim, você falou que com 10 dias deu pra dar um opa. Sim, Não é legal. Mas eu ia ficar sozinha. Mas aí, e quando foi que, de fato, você percebeu que era abusivo? Porque assim, você percebeu que, opa, não é o cara pra mim. Só que às vezes não é o cara pra gente, assim, a gente vai levando, a pessoa muda o jeito do relacionamento, mas quando que você falou, opa, peraí, agora ele tá me violando, nesse Sim, aspecto. acho que foi a primeira traição. E aí as palavras que eram usadas, eu nunca fui tratada com respeito, nunca houve respeito. Nunca houve uma demonstração de afeto, de carinho, nunca houve. A verdade é essa. Nunca houve uma cumplicidade, um companheirismo, nunca. Eu idealizava uma situação, eu aceitava aquela migalha, sabe a migalha? Tipo assim, hoje eu vou fazer de tudo, eu não vou abrir a boca. O que a pessoa quer que eu faça? A pessoa quer que eu faça tal coisa. Eu lembro de um aniversário de 15 anos, de 15 foi para 16 anos, que eu cortei as pontas do cabelo e fiz uma franja repicada. Ele não me deu parabéns, porque eu não podia cortar o cabelo. Chegava, tipo, o dia dos namorados, eu comprava um presente. Eu embrulhava um presente. E eu chegava tanto em casa quanto para as minhas amigas dizendo que eu tinha ganhado aquele presente. Quando, na verdade, nenhuma ligação eu nunca recebi. E eu presenteava. E a pessoa, às vezes, doava o presente, porque falava que não aceitava receber nada de mim. E eu retomei, eu voltei a ter a vontade de ter uma vida. Mas a minha vida, ela se baseava a mim. Então, assim, eu seria uma pessoa, eu não teria um relacionamento, eu sabia que aquilo dali não iria chegar pra eternidade, não era algo que seria pra sempre. Então, quando eu comecei... Apesar de você ser dependente, você emocional, dizia assim, uma hora eu vou sair disso aqui. Eu sempre falava que um dia eu iria sair daquilo dali. Eu falava assim, um dia você vai chorar lágrimas de sangue e eu não vou estar mais aqui. Eu sempre falava isso, só que eu não sabia quando. Eu precisava de ajuda. Eu gritava por ajuda o tempo todo. E ninguém percebia. Não ninguém percebia. Escutava. Não me escutava. Até porque eu nunca demonstrei sofrimento para as pessoas. Eu nunca me deixei mostrar minha emoção para alguém. É muito complicado isso. Hoje em dia eu consigo falar tipo assim, acho que nem 50%. Igual ontem mesmo, a gente passou por uma situação, eu poderia ter falado para ele, porque eu queria chorar. Eu queria pôr para fora aquilo que eu tava lembrando. E eu não consigo. Então, a minha mãe, ela nunca conseguiu sentar comigo e conversar e falar assim, o que você tá sentindo? Tô bem, eu estou ótima. Então, para todo mundo, eu não podia demonstrar a minha fraqueza. Porque se eu demonstrasse a minha fraqueza, era como se eu estivesse assumindo um erro. E é um erro que eu sabia que ele existia. Mas às vezes eu não conseguia sair sozinha. Isso é interessante, Carol, porque assim, eu hoje vivo da obra, né? Deus designou algo pra mim, principalmente com mulheres. E a importância, às vezes, de quem tá à frente de algum ministério, de quem tá à frente de alguma coisa, buscar o Espírito Santo, né? Por quê? Porque um dos dons do Espírito Santo é o discernimento.
é a palavra de sabedoria. Então, hoje eu atendo mulheres, eu tenho uma mentoria individual que eu brinco, eu não chego nem aos pés de uma psicóloga. Mas digamos que eu faço um trabalho de uma psicóloga cristã, sabe? Uma enviada assim de Deus como psicóloga cristã. Lógico que existem psicólogas cristãs que realmente são estudadas, eu não posso entrar no mérito de psicóloga, né? É uma brincadeira que eu faço. Mas chegam mulheres pra mim que eu olho e digo, tá, mas o que é que tem de problema na sua vida? Porque ela chega pra mim e fala, tá tudo bem no casamento, tá tudo bem com o filho, eu sou uma boa vida financeira, eu sou assim, eu sou assada. E eu lembro de uma em específico que ela chegou pra mim e eu orei depois. Eu falei, tá bom, agora você me contou, porque eu faço igual uma psicóloga mesmo. Vamos saber da sua vida primeiro, pra depois eu saber como que eu posso te ajudar à luz da palavra, né? Eu lembro que ela me contou e eu fui orar e disse assim, Deus, mas onde é que tá o problema? Por que essa mulher quer Tem um bom casamento, uma mentoria, uma vida financeira boa. nunca deu trabalho pros pais, tem um bom relacionamento com os pais, tem um bom relacionamento no trabalho, assim, assado. E aí eu lembro que não só com ela, mas com muitas outras que aconteceu assim, chegar no dia de dar a mentoria, eu não sabia o que falar e faltando meia hora, Deus falar pra mim assim, ó, tem um problema. E o problema é que ela não falou. E aí eu vou mostrar pra você. E quando eu começo a falar, eu falo, e agora, se eu estiver viajando na maionese, né? Porque a gente ainda dá uma duvidada. E aí eu começar a falar, então, você não me contou mais. O seu problema é esse. E a pessoa se debulhar em lágrimas. Então, assim, é por isso que a gente que às vezes está à frente de um propósito, à frente de um ministério, ter essa sensibilidade do Espírito de saber quando a pessoa... Porque por mais que você não demonstre, quem tá no Espírito sabe. Sim. Então, assim... As pessoas ainda não entenderam muito bem o que é o evangelho, sabe? Porque você não é a única. Tem muita mulher, tem muito homem que não se deixa demonstrar. Sim. Então, é aí que entra o agir do Espírito Santo. Porque é como você fala, chegou uma missionária lá na sua casa e falou, hoje eu não vou orar por você. Amanhã a gente conversa. Eu acho que ela foi... Eu acho não, eu tenho certeza que ela foi instruída por Deus. Porque Deus, ele deixava eu ver até onde eu tava indo. Sim. Então eu dei de cara com a morte, literalmente. Uhum. E hoje eu falo, depois de ouvir você falar muito sobre o improvável, eu sou uma totalmente improvável. Eu fui uma improvável, né? E aí, assim, esse relacionamento, como eu falei pra gente resumir, porque a minha história não se resume a isso, durou 4 anos. O estopim foi no meu aniversário de 18 anos. Como era um relacionamento que meus pais nunca autorizaram, e eu achava que eu ia orar, porque mesmo passando por tudo isso, eu nunca perdi o temor, nunca. Então eu jejuava, eu orava, eu pedia pra Deus para que a minha vida fosse mudada de alguma maneira. E que eu pudesse de fato sorrir e de fato ser feliz. E aí eu lembro que eu fui morar. Eu aluguei uma casa, sempre trabalhei muito. Então eu aluguei uma casa e fui morar, né? Não durou 15 dias. E eu lembro que eu cheguei pros meus pais, faltando pouco tempo para fazer 18 anos. Eu falei, essa é a chave da minha casa, eu estou indo morar sozinha. Teoricamente vocês não conseguem me proibir mais. E meus pais, de fato, não me proibiram. Não é o que eles queriam pra mim. Nunca foi o que eles sonharam. E eu fui faltando poucos dias pro meu aniversário. E no dia do meu aniversário... E você foi sozinha? Eu fui, teoricamente, sozinha em todos os quesitos que envolvem uma casa. Né? Então, eu fui a provedora, eu fiz tudo acontecer. Tá? E algumas vezes era como se eu estivesse sozinha com uma visita. Entendi. Tá? E eu lembro que no dia do meu aniversário, no meu aniversário de 18 anos, era um sábado, eu troquei o período que eu trabalhava das 4 às 10 no shopping, e eu troquei porque eu queria fazer alguma coisa com as minhas amigas. Então, na sexta-feira, eu fui no mercado com meu pai, fiz a minha compra, e no meio da minha compra tinha 2 engradados de cerveja. Comprei algumas coisas para fazer petisco e o combinado era que eu chegasse no sábado para comemorar esse aniversário com algumas amigas. Até porque eu tinha acabado de mudar para uma casa bem simples, mas era tudo com o meu suor. E quando eu cheguei por volta de umas 5 horas da tarde, eu me deparei com uma situação e a gente acabou tendo que sair para casa dos pais, né? Da pessoa. E tava tudo muito bem. E eu tava até estranhando aquilo, porque tava muito bem as coisas. E era muito raro aquilo acontecer. Então eu tinha aberto até mão
de comemorar com as minhas amigas, porque as coisas estavam bens. Então, no time que tá ganhando, a gente não mexe. Olha, e eu sempre tive o costume de, tipo assim, eu tô indo embora, tudo bem, pode ir que eu vou ficar. E eu ia. E nesse dia, eu tô indo embora, caso você queira ficar, não, eu também vou. E aquilo me trouxe assim, aquela questão, meu, tem algo que tá acontecendo, tem alguma coisa. Ou é bom ou é muito ruim. E quem é ansioso nunca espera pelo que é bom. É, A gente já espera, a gente já maquina uma história na cabeça que nem aconteceu. E realmente chegou em casa, a pessoa estava tendo problema com drogas e eu tinha pedido que dentro da minha casa aquilo não acontecesse, porque eu não fazia mais parte daquilo. E a pessoa tinha se envolvido nessa vida e tudo mais. E eu lembro que eu peguei no sono assistindo Big Brother e quando eu acordei eu vi a cena. E eu me desesperei e fiquei muito nervosa. Eu sempre fui muito explosiva e sempre de ação imediatista. E eu tomei no impulso, eu lembro que eu empurrei a pessoa. Eu falei, aqui não. E, resumidamente, eu quase morri nesse dia. Foi Deus, né? Eu fui agredida durante um bom tempo. E eu só não vim a falecer porque eu morava num quintal com mais casas. E a pessoa que estava no canto, na última casa, era uma missionária que eu encontrei com ela ontem, inclusive no mercado. E eu acho que ela escutava os impactos da minha cabeça batendo na parede e eu não podia gritar. Então a pessoa me agredia e falava, não faz barulho. E eu tinha que ficar calada. Enquanto eu tive força, eu tentava de todas as maneiras chegar até a cozinha, porque eu lembrava. É como se o nosso inconsciente já soubesse que em algum momento a gente fosse precisar tomar uma atitude. E eu lembrava onde eu tinha colocado uma faca. Então eu tentava o tempo todo me arrastar na cama para chegar até esse local na cozinha. E eu lembro que quando eu já estava caída no chão, nesse ato de tentar chegar até lá, começaram a bater na porta, mandando abrir a porta, porque senão iam arrombar. E eu lembro de poucas coisas, eram flashes que vêm às vezes na minha cabeça, da pessoa abrindo a porta por livre e espontânea vontade, falando, leve esse lixo daqui. E eu tava sangrando já pela boca, já sangrava pelo nariz, eu já não conseguia mais abrir os olhos, de irreconhecível que eu fiquei. E no quintal que eu morava, é uma quina de rua, é uma quina ali, né? Aquela da subidinha. E aqui passa a saída de um córrego. Então, dentro do meu quintal, eu morava na segunda casa, tinha uma vala, assim, que passava essa água pro bueiro. Eu fui jogada ali, praticamente nua, exposta para todo mundo e escutando que eu era uma, né, palavras, nem vou falar aqui o que eu escutava, o que eu era. E eu lembro que essa mesma moça, 3 dias antes eu tinha pedido o celular dela emprestado porque eu não tinha crédito, para ligar pro meu pai, para avisar que o meu fogão tinha chego, para ele me ajudar a instalar o meu botijão de gás. Porque, teoricamente, eu morava sozinha. Eu não tinha ninguém para contar. Então, ficou salvo nos contatos dessa mulher o telefone da casa do meu pai. Isso já era de madrugada. Ligaram pro meu pai e falaram, olha, acho que a sua filha vai morrer aqui no quintal. Meus pais me contaram depois que eles entenderam que, na verdade, o que poderia ter acontecido? Eu era muito briguenta, justiceira. E morava na casa da frente algumas meninas. E meu pai entendeu que eu tivesse arrumado briga com essas meninas e todas elas tivessem me pegado e feito alguma coisa comigo. Quando meu pai chega em casa, que ele me vê naquela situação, eu lembro de ouvir só meu pai só gemer. Ele nem chorava. Meu pai colocou dentro do carro para me levar para o hospital. E eu lembro que o pouco que eu conseguia dizer era pedir perdão para os meus pais, porque eu achava que eu ia morrer. Então eu pedia perdão por tudo que eu tinha feito, eles passarem. Mas que ali tinha chegado o meu momento, eu não ia mais. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital, eu me senti totalmente invadida, quando na verdade eu precisava que eu fosse acolhida, e eles estavam imaginando que eu era uma usuária de droga, que tinha se envolvido numa briga na rua. E eu explicando o tempo todo, eu não sou mais usuária, eu tô limpa, mãe. Minha mãe falava, filha, você quer me contar? Mãe, eu tô limpa, eu não tenho nada. O que aconteceu foi isso. Eu fiquei ali no hospital porque eu tive traumatismo craniano, de tantas agressões que eu sofri no dia do meu aniversário. E aí, ao ir pra casa,
O meu corpo inteiro tinha hematomas. E aí eu lembro que eu cheguei no fundo do poço quando eu determinei que eu queria tirar a vida de alguém que tivesse me feito aquilo. E a pessoa começou a ligar porque disse que voltou em si, queria pedir perdão. E eu falei, eu quero que a pessoa me peça perdão. E meus tios, eu tinha um casal de tios que morava no bloco de trás do que eu morava. E ali a minha família é toda cristã. Vieram prestar apoio ao meu pai, oraram. Só que eu via neles, assim, que eles estavam ali pelos meus pais. Uhum. E, na verdade, o que eles diziam é, o Yudo não merece essa filha, abre de mão, porque vai chegar uma hora. Não pela vida, né? Por uma vida, independente de ser a minha ou de qualquer outra pessoa. E meu pai falou assim, olha, então eu vou deixar ele ir aí, mas o seu tio vai estar aí. Porque eu não sei o que pode acontecer. Eu falava, não, mas eu quero que venha. E eu lembro como se fosse hoje, eu coloquei uma faca embaixo do meu travesseiro no quarto. E eu falei, quando ele entrar dentro do quarto, eu vou ficar nua, para que ele veja tudo o que ele fez. E nesse momento eu vou acabar com a vida dele. E Deus, ele tinha ministrado no coração do meu tio sobre essa faca. E quando ele entrou no quarto, que eu fui colocar em plano aquilo que eu tinha imaginado, eu passava a mão no travesseiro e não tinha mais nada. E eu ia acabar com a minha vida naquele momento, né? Deus não permitiu. Eu passei por um processo de recuperação. Fiquei um tempo afastada do serviço, porque eu não tinha como sair na rua daquele jeito, né? Eu fiquei totalmente machucada, irreconhecível. E aí eu voltei a trabalhar, retomei a minha vida e de repente eu estava grávida. Eu já estava grávida da minha filha e eu não tinha noção. Pelo tempo que eu fui fazer depois, né, com os médicos e tudo mais. E quando eu engravidei, muitas pessoas falavam pra mim assim, você vai criar essa criança sozinha, você não tem capacidade pra isso. Sempre me colocaram que eu não teria capacidade. E eu acabei voltando pra esse relacionamento. Mas eu nunca voltei pra esse relacionamento e eu nunca estive nesse relacionamento por amor. Eu sempre soube disso. Era uma dependência, era um medo, era uma questão, tipo assim, é o que eu mereço, porque eu plantei. Eu vim entender que o plantio, ele existe, e a colheita também. Mas quando eu ouvi uma pregação no YouTube, onde uma pessoa deu um exemplo do seguinte, no Nordeste acontece muito de ter a seca, né? Então as pessoas plantam e não conseguem colher porque fez seca, não choveu, então, enfim, perderam aquele plantio. E acabou. No próximo ano, eles vão ter a oportunidade, mais uma vez, de plantar, de preparar a terra para que eles tenham uma colheita bem-sucedida. Só que até pouco tempo atrás, na minha cabeça, o plantio e a colheita era eterno. Então, eu nunca conseguiria viver uma vida de abundância em todos os aspectos da minha vida, porque um dia lá atrás eu plantei. Só que eu plantei, eu colhi e eu tive a oportunidade de fazer novo. Quando eu me vi grávida da Isabela, no momento me bateu um desespero, porque eu ficava, como é que vai ser eu, mãe de uma criança? Você não tem capacidade realmente? Eu não tenho capacidade. E eu falo como mãe, né? Às vezes a gente, quando a gente se depara como mãe, você sabe disso. Já é difícil tendo um companheiro, né? Tendo um pai. E você não tendo isso, eu não consigo imaginar. Assim, porque eu falo, o meu esposo, ele é fantástico, ele me ajuda em tudo com as minhas filhas, tudo. Mas e se não tivesse ele? Porque já é difícil tendo, imagina sem ter, né? E eu precisei contar para os meus pais que eu estava grávida, né? E quando eu contei, eu lembro que meu pai, ele se calou. Na hora, eu vi que ele ficou calado. Meu pai nunca foi de demonstrar muita emoção. E ele só falou assim, a gente vai te ajudar. Então, eu saí daquela casa e voltei a morar com os meus pais, porque a minha gravidez era uma gravidez de risco, né? Então, eu estava morando com os meus pais. Meus pais não deixaram faltar nada para minha filha. Eu fui afastada do trabalho, não pude trabalhar pela gravidez ser de risco. A minha filha teve tudo do bom e do melhor. A minha filha teve, desde o início, dos primeiros dias dela, o que é uma família, o que é um lar, o que é amor, porque os meus pais me proporcionaram isso. E ali, quando a minha filha nasceu, eu falei, eu preciso mudar isso. Eu não posso mais continuar. Eu sabia que aquele relacionamento, ele tinha data e hora para terminar. E dependia só de mim, da minha coragem, né? Muitas vezes as pessoas julgam quem tá de fora, né? Ah, mas gosta porque quer é o que a gente mais escuta. Mas nunca esteve na verdade, não está na sua pele, não sabe o quão dependente emocional você já se tornou
de tudo que você já escutou. E eu lembro que a minha filha tinha 6 meses de idade, ela foi internada. Ela teve muito problema respiratório quando nasceu. E nesse dia eu falei, chega, haja o que houver, acabou. E a pessoa chegou no hospital, eu falei, por segurança, se deixar entrar, eu vou derrubar esse hospital. E foi muito difícil eu tomar essa decisão, porque ainda assim, com tudo isso, eu ainda fui muito tempo perseguida. Não era aceito o fim do relacionamento. Então, meus pais, eles não têm noção de tudo do que eu passei. Porque eu não contava, eu passava sozinha. Então, por isso que a taxa de feminicídio hoje no Brasil é muito alta, né? sim. Você não foi a única, tem muita gente que passa por isso. Que Eu a gente voltei vê constantemente. Eu fiquei Falta na casa de coragem, dos meus pais até 1 ano de idade da minha filha, 1 ano e meio mais ou menos. E aí, pela minha filha, eu falei, a minha filha vai ter uma vida totalmente diferente da minha. Eu voltei a estudar, eu terminei meus estudos. A madrinha da minha filha me arrumou um emprego na época, que eu jamais, por condição própria, teria condições de entrar, porque nem os estudos eu tinha. E ela estava indo embora para os Estados Unidos e precisava deixar alguém no lugar dela. E ela me indicou. E hoje eu falo que esse meu ex-patrão, ele me aceitou no início por dó. Eu tenho certeza, e eu sou muito grata por tudo do que ele fez, assim. E aí ele me deu emprego, com 3 meses eu estava terminando meu supletivo, que fala, né? Ele me matriculou numa faculdade, e ele fala tudo. A minha vida, quem começou a controlar foi ele. Então, assim, ele tinha até uma planilha do que eu podia gastar no mês. Aqui é o seu salário, aqui é o que você tem de custo. Quando eu fui morar sozinha, eu virei pra ele e falei, preciso que você me manda embora. Ele, como assim? Eu falei, tô indo morar sozinha. Ele, então, você tá doida? Porque você quer ir morar sozinha, quer que eu vai ficar sem emprego? E ele fez ao contrário, ele me mandou embora pra mim receber tudo que eu tinha direito. Ele foi na loja, me ajudou a comprar os móveis, a gente parcelou tudo no cartão. Ele me deu o colchão, ele mandou pintar a tinta da casa. Então, Dia das Crianças, a minha filha ganhava os melhores presentes. Ele falava assim, eu dou a metade e a sua mãe dá a outra metade. Então, a minha filha ganhou a primeira Baby Alive assim. Minha mãe pagou a metade e o meu ex-patrão pagou a outra metade. Era Páscoa, ele me levava no shopping para comprar os ovos de Páscoa das filhas dele. E o melhor ele dava para minha filha. Né? Então, ele sempre me ajudou para que hoje eu pudesse ter eu acho que o meu lado profissional, 100% hoje, quem me ajudou a ser o que eu sou, com os ensinamentos que eu tive através dele, né? E aí eu voltei a trabalhar, tudo, e eu falei que eu nunca mais ia ter um relacionamento na vida. Então, a minha vida se baseava o quê? Eu e minha filha. Eu e minha filha, a gente vai viver o mundo. Eu e minha filha, a gente vai morar fora. Eu e minha filha, eu e minha filha, eu e minha filha. Às vezes eu entrei em até relacionamentos, né? Que duravam pouquíssimos tempos, porque quando eu identificava que tinha qualquer tipo de sentimento, principalmente da outra parte pra mim, eu falava, não quero isso pra minha vida, tchau. Eu não queria mais, até porque pra mim todos eram iguais. Todos iam no início fazer aquela cena toda de bom moço, bom samaritano, e depois as coisas iriam acontecer como sempre foi. Só que no fundo eu chegava em casa e eu não queria ser só bem-sucedida financeiramente, porque eu cheguei numa época da minha vida onde não me faltava nada. Minha filha tinha os melhores colégios, eu ganhava bem. Quando eu conheci o Washington, eu morava sozinha, eu tinha minha casa toda mobiliada, passeava, viajava, comia bem, mas eu tinha um vazio. E a maioria das vezes eu chegava em casa e eu chorava, porque eu falava pra Deus, por que com todo mundo pode ser e comigo não? E chegou uma hora que eu comecei a me preencher com coisas do mundo, né? Então eu ia pra festas, eu saía, nunca deixei de fazer unha. Então, mesmo trabalhando em empresa, eu tinha clientes da empresa que eu trabalhava que tinha pacote mensal comigo. Toda sexta-feira ele fazia meio que vista grossa, ele não ia pra empresa, mas eu tava ali fazendo unha das meninas, porque era uma renda a mais. A minha comadre me ligou, acho que semana passada, chamada de vídeo, e ela viu que a gente virou a segunda unidade, né? E aí ela falou assim, amiga, quem te viu, quem te vê. Eu falei, você é da época que eu fazia unha em troca de 1 litro de leite, que era aquele saco do vai e volta. Então, eu não posso te pagar, no tempo você tem um saco de leite, aí minha filha toma leite do vai e volta. Eu faço seu pé e mão e você me dá um saco de leite. E aí chegou um determinado momento que eu tava numa situação que eu tinha uma vida boa financeiramente falando, eu tinha amigos, eu tava bem psicologicamente, eu já não tava mais dependente. O não, ele era não, de verdade. Mas eu não tinha uma pessoa que eu pudesse chegar em casa e contar. Eu tinha só eu e minha filha. E isso era muito pesado. Foi aí que apareceu o Washington. E foi aí que apareceu o Washington, mais uma vez, um relacionamento
improvável. E aí, nossa acho que agora história. Acho que agora eu queria ouvir do Washington. Ainda tinha mais um pouco ainda. Ainda tem? Então continua, Tem mais um pouco Não, ainda na aí. verdade, eu acho que chegou essa fase que ela durou durante muito tempo. Eu e minha filha, né? Eu e minha filha. Isso Então, foi quanto tudo- tempo, mais ou menos? O Washington chegou na minha vida, a Isa tinha 3 anos aproximadamente. Então foi Tinha uns 3 acabado anos. de fazer 5. Tinha Não, acabado de 4, fazer ela ia fazer 4. Ela tinha 3, a gente se conheceu em novembro, em dezembro ela fez 4 anos. E vão A gente se brigar, conheceu hein? em novembro. Ele esquece De que datas. com datas, Ela é pontos e vírgulas. Carol né? com data. E aí ele vai contar agora essa parte. Mas eu acho que ele já estava cansado do que ele estava vivendo. E você também. E eu precisava de uma rota de escape. Sim. Sabe assim, quando você precisa sair de uma situação? Então, peraí, o que eu posso fazer? Eu só preciso sair. Como vai ser? Não sei. E aí apareceu ele. Numa Washington. sexta-feira, numa festa, com gente, uma festa estranha, com E gente esquisita. esquisita. Não era o nosso ambiente normal de estar ali naquele lugar. Era. Seu. Era. Na época era. Vamos lá. Quando eu conheci a Carol, eu conto já do momento que eu conheci ela ou conto um pouquinho antes? Um pouquinho antes? Então vamos lá. Eu era mimado. Meu pai e minha mãe me Criado com leite de mimavam. pera? Nossa. Não, também Filhinho era de- assim não. Filhinho de mamãe, que mamãe pintou o cabelo. Minha mãe e meu pai, minhas irmãs também me mimavam bastante. Então eu cresci. Você era caçula? Caçula. Ih, O único homem. nossa. Um homem criado ali a Pondeló e tipo, tá chovendo, vai pra escola. Eu lembro até hoje a diretora chamando a atenção do meu pai lá na minha formatura do prezinho pra primeira série. A diretora chamando a atenção do meu pai lá, cadê o pai do Washington? 300 crianças lá e ela me pegou como exemplo. Cadê o pai do Washington? Tá chovendo? Vai pra escola não porque tá chovendo. Tá sol? Vai pra escola não porque tá muito sol. Aí eu olhava aquilo ali e falava, rapaz, eu tô sendo criado errado. Aí Mas eu tô na hoje, zona de conforto. aí hoje eu não sou assim, com as duas. Tá chovendo? Vou Vai pra comprar um escola. guarda-chuva agora e vai. A É isso pequenininha tava tossindo, coloca 3, 4 blusas, 2 meias, 3 calças, vai pra pra escola. escola. E aí, fui crescendo assim. Vou dar uma resumida, sabe? Porque querendo ou não, minha adolescência foi uma adolescência normal. Eu aprontei bastante na adolescência. Coisa de adolescente. Coisa de adolescente, não assim, coisa pesada, mas eu aprontei bastante. E aí, quando eu completei, vamos lá, 17 anos, 17 para 18 anos, meu pai, como ele me mimava bastante, ele me deu um carro, né, de presente de aniversário, não tinha habilitação. Mas deu um carro. Me deu um carro, meu pai e minha mãe. Ela parcelou, né, em 36 vezes, na época era barato, trabalhava de estoquista na época. 17 para 18 anos por aí. Quando eu peguei o carro, meu sonho era ter um carro rebaixado com som. Aí fiz Meu o quê? Deus. Fiz o quê? Conheci um colega meu que hoje é parceirão meu ainda. Não tem tanto convívio, não tem tanto contato, mas ainda assim é parceirão. O que eu precisar e o que ele precisar, a gente tá junto. E ele também comprou um carro, né? Com suor e tal, como todo ser humano normal faz. Ele comprou o carro, trabalhou, juntou dinheiro, foi lá e comprou. Eu não, eu ganhei. Aí os dois, rebaixou, colocou som e aí a gente conheceu o mundão. Peraí, deixa agora eu te atrapalhar. Tá. O João falou que a gente tem mais 15 minutos. Passa rápido, né? Rapidão. Mas aí a gente... Não, vou resumir. Resume, entra Bom. na parte que vocês foram pras unhas, tudo. E a gente marca um outro. Tá. Depois pra vocês falarem bem sobre unha. Tá. Assim, sobre a parte de abrir Sim, nova unidade e tudo certo. Não, aqui, agora é rápido. Tá Conheci o mundão, aprontei o que eu tinha que aprontar, cansei, conheci a Carol. Não, então bora. 2 minutos. Você Vamos lá. rebaixou o carro, tudo, vai. E aí rebaixei o carro, né? Aí os dois falaram, vamos participar de evento. E nesse evento tinha bebida, tinha funk, tinha mulher. Mulher não, menina. Na época não tinha mulher, era só menina. E aí
eu vi que eu puxei bastante na época, né? Eu era igualzinho meu pai. Meu pai não podia ver um rabo de saia. Vixe, e aí começou. Ih, Carol. Começou. Chegou uma época, né? Que esse colega meu olhou assim, cara, como você consegue? Tipo, de manhã, você leva uma embora de manhã, pega a outra, passa a tarde com ela, e aí leva ela à tarde e vai buscar outra para passar a noite. E sempre pessoas diferentes, nunca igual, sabe? E assim a semana todinha, virava semana e semana e semana. Eu fiquei, eu acho que uns 3, 4 anos assim. Chegou uma época da vida que eu olhei assim, falei, cara, chega, chega, sabe? Tipo, você vai acumulando muita coisa de pessoas, sabe? Você vai atraindo aquilo e você fica pesado. E chegou uma época que eu olhei assim e falei, não quero mais isso não. Só que eu falei isso e ainda continuei saindo. E aí, eu saí com esse colega meu, falou, vamos curtir hoje? Vamos. Vamos pra onde? Vai ter uma festa lá em tal lugar de um menino que tinha acabado de sair da cadeia. Vamos fazer uma festa pra ele. Então, vamos. Vai ter mulher? Vamos. Aí vai eu e esse colega meu, cachaça no braço, tal, energético, chegamos lá, ela me olhou assim, o olho brilhou. Não foi bem assim, não. Aí chegamos lá, nesse dia. Eu conheci ela e eu cumprimentei ela assim, ó. Acabou. Foi o contato que nós tivemos. Foi o contato que a gente teve. Aí no outro dia ela me adicionou no Facebook, na época era o Facebook, eu e esse colega meu. E aí eu trabalhava na Sabesp, cortando a água do povo, eu era ajudante. E aí, quando eu a vi a primeira vez, eu não imaginei que eu ia querer alguma coisa com ela. Aí no outro dia eu fui olhar o Facebook, as fotos. Eu falei, eu preciso casar com essa mulher. Sério, assim, na lata? Na lata. Eu olhei a primeira foto dela e falei, eu preciso casar com essa mulher. Tipo, eu nunca pensei em casamento, nunca pensei em nada, molecão de tudo. Eu falei, eu preciso casar com essa mulher. E aí foi indo, e eu... Foi o estopim quando eu falei pra ela com um sonho de valsa. Ou era serenata de amor? Foi um sonho de valsa. Né? Conheci ela numa sexta ou no sábado? A gente se conheceu numa sexta. Uma semana depois a gente saiu pela primeira vez, mas uns 7 dias a gente ficou, que era uma sexta novamente. A gente ficou na sexta e no domingo ele me pediu em casamento. Foi. Uau, hein? Na lata. Eu falei, eu não vou deixar essa oportunidade de madrugada, passar. 2 horas da manhã pelo telefone. Porque ele ficava, preciso falar com você. E na minha cabeça ele ia falar o quê? Olha, o que aconteceu ficou lá e tá tudo bem, segue sua vida, não fica no meu pé. Eu saía, só que o pensamento tava nela. Tipo... Você sabia que meu esposo foi assim? A gente conversou... A gente tem uma diferença de idade, né? De 8, quase 9 anos. E sempre que eu vinha passar férias em São Paulo, eu era moleca, era menininha, sabe? Então nunca teve isso, porque pensa, ele tinha 18 e tinha 10 anos de idade. E aí eu passei um bom tempo sem vir pra São Paulo e quando eu vim, eu já tinha 16 anos. Aí o jogo virou um pouquinho, né? Aí a gente se encontrou na rua e eu lembro que ele me adicionou no Facebook. Falou, você tá muito bonita. Aí eu, obrigada, não sei o quê. Tinha saído do meu primeiro amor, né, da vida. E aí tava sem querer nada com ninguém. E aí ele chegou no Facebook e falou assim, eu ainda vou casar com você. E tá aí, estamos casados, né? Pra você ver. Quando é pra ser, eu né? aceitei numa segunda-feira de manhã. Falei, amanhã eu te dou a resposta. Deixa eu dormir. Tipo emprego, assim, amanhã... Não, você passou na entrevista. Não, tudo bem, amanhã eu te respondo. Só que com ela foi difícil. Porque eu vim cheia de traumas. E eu não sabia. Então eu fiz o quê? Foi uma caminhada de descoberta. Exato. E eu vou falar pra você. Sabe garimpeiro, quando tá na busca do ouro? E aí quando ele acha, como que ele tá? Cansado. Acabado, quebrado, todo sujo, com aquele negócio de bater tudo torto, sabe? Mas tá ali, com o ouro na mão. E foi a mesma coisa. Hoje eu consigo dizer, hoje nós dois é carne e unha e carne, mas o primeiro ano nós que já se matar. A gente não se conhecia, Não se conhecia. A gente veio eu se sou mais conhecer o velha do primeiro que ano. ele. Por mais que eu já tinha vivido muito, naquele momento que ele me conheceu, eu tava decidida a ser alguém de sucesso pela minha filha. Então eu sempre fui o homem da casa, eu sempre fui o homem da relação, Nossa, eu ela sempre fala fui isso, eu o lembro pereirão, entendeu? Eu lembro o dia que a aluna recém-nascida... É um trauma, tem que levar na psicóloga. Leva. Na psicóloga. Recém-nascida. E aí a Eletropaulo bateu lá em casa.
Ela, então pagou e tal. Aí ela, você não pagou a conta, isso, aquilo, outro. Eu falei, eu esqueci que eu não era acostumado, era Filhinho de papai, de mamãe, que nunca pagou conta. Exato, nunca paguei conta. Meu salário era meu, era tênis, tinha 5, 6 tênis, aqueles tênis caros de R$1.000, tinha um monte. E hoje eu tô ali pagando conta. Do nada, que a gente foi morar junto com 15 dias. Aí eu com a neném, o pano de prata aqui, ela saiu batendo o pé. Eu pra ir falar com o cara, não vai o cara deve ter o pau fazendo mais escândalo e eu balançando a neném lá. Aí eu olhei aquilo, ela lá fora, eu com a neném, o pano de prata, e ela discutindo com o cara deve ter o pau, olhou assim. E fez assim, tá bom, senhora, vai pagar lá a conta. E saiu. Meu, aquilo me revoltou. Peguei o pano, joguei no chão, peguei a criança, coloquei no colo dela e falei, tá me tirando? Desse jeito. Eu sou a mulher agora da relação. Eu sou a mulher, coloca um laço em mim, eu tô me sentindo a mulher da relação, velho. Você foi lá brigar com o cara e me deixou aqui com a criança e com o neném. Aí tipo, a gente sentou e tal. Não sentou. Não, foi muito a gente difícil. sentou. Foi pra mim poder entender. É que o nosso tempo agora tá curto, né? Mas o meu relacionamento, as pessoas devem olhar hoje e falar, nossa, eles são parceiros, eles são amigos. Mal sabem que teve toda uma trajetória. Eu precisei abrir mão, foi quando eu voltei pra Jesus. E isso aconteceu vocês dois juntos? Sim, eu voltei pra Jesus grávida da Luna Maia. E eu chamei viver ele. na glória. A gente se batizou juntos, faltando 4 dias pra Luna nascer, quando a gente se batizou nas águas. Batizou os dois juntos. Manda foto pra mim. E eu lembro que por diversas vezes ele era muito imaturo. Então a solução dele pros problemas era o quê? Eu vou embora. A gente nunca teve uma falta de amor, nunca teve uma falta de respeito, nunca teve uma traição, nunca teve nada disso. Eu era imaturo por falta de experiência. Exato, e por não ter uma base familiar de um relacionamento bem constituído. Exato. Então a saída deles, não, filho, vem embora que a mãe te acolhe, né? Sua casa tá prontinha. Filho. Sua casa tá aqui em cima, você não precisa passar por nada disso. E por diversas vezes, quando eu ia terminar, Deus colocava uma mulher na minha vida, ela falava assim, você vai orar pela sua família. E eu falava, mas eu não quero orar, mas você vai orar mesmo assim. É que hoje a gente vive num mundo que as relações, elas são muito superficiais. Sim. Não deu certo, tchau. Todo mundo normalizou o divórcio. Exato. Todo mundo normalizou, não faz bem pra Tem você, gente vai que embora. se junta. Mas, gente, são duas pessoas criadas diferentes, com culturas diferentes. Nunca, se for ver assim, nenhum relacionamento Tem nunca vai dar casais que certo. eu conheço que se juntam e não casam no papel. Pra não ter o trabalho de descasar. Exato. Nossa, a gente tá feliz assim, que isso, que o outro, sabe? Não, e se mal que casar, faz pra problema. vai dar trabalho depois. Eu conheço casais que aceitaram Jesus e depois disso assinaram o papel e falam, não é a mesma coisa como era antes. Parece que assinou o papel, mudou. Tipo assim, parece que a responsabilidade você tem uma cobertura mudou. espiritual ali, Exatamente. Né? Você já não tá mais com as brechas. Mas assim, a gente tem pouco tempo, né? Mas o conselho que eu posso deixar, a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu sempre... E a tola ela destrói com as suas próprias mãos. Eu falo que a mulher, ela tem 2 poderes na mão. Ou ela é muito boa, e aí ela edifica a casa dela, torna a casa dela... Sim. Ou ela é muito ruim e destrói tudo que ela tem. Eu brinco que tem a Camila Barros, ela fala uma expressão que ela diz assim, tem uma mulher, um marido e 3 filhos. Se o marido nascer virado pra lua um dia de estressado, ele não tem o poder de desestabilizar a casa. Se qualquer um dos filhos acordar estressado, eles não têm poder de desestabilizar a casa. Mas se a mulher acordar estressada, aí o pau quebrou. Aí o negócio é mais embaixo. Por quê? Porque a mulher, ela tem essa responsabilidade, né? Então, assim, querendo ou não, foi muita sabedoria dos dois, né? Não só sua como mulher, mas dele também, para conseguir unir a relação e vocês conseguirem desfrutar de um bom casamento hoje, de uma parceria legal, né? Porque aí vocês, do decorrer, depois vocês vão voltar aqui para contar da parte profissional, de quando vocês, detalhadamente, de quando vocês começaram a trabalhar juntos, e a gente pode até discorrer um pouco sobre como foi o relacionamento de vocês até esse patamar, mas aí nasceu essa parceria de vocês, né? E aí vocês na verdade, começaram... eu aprendi a profetizar. Eu escutei de uma missionária uma vez, ela falava assim, você vai profetizar como que você quer o seu marido. Só que eu olhava pra ele e eu falava, não vai se tornar nunca. Pegar uma água e se transformar em vinho, não tem como. E aí, durante a noite,
mesmo a gente estando ali brigada, eu não queria olhar pra ele. Eu ficava, você vai ser um rapaz bem-sucedido, eu quero um braço direito, eu quero um rapaz que me ame todos os dias. Eu comecei a profetizar sobre o meu relacionamento. E eu sempre quis trabalhar com algo que tivesse os dois juntos. Palavras Então têm a poder, gente, né? exatamente, Novamente. a gente vendia lanche na rua, a gente vendia sapatilha, a gente vendia Nossa, lingerie, a tem gente história. vendia roupa. Mas eu sempre queria algo que eu pudesse estar com ele. Eu fiquei muito tempo só. Eu queria ter alguém do meu lado, né? Então foi construído o nosso relacionamento, não foi aquela questão de amor à primeira vista. Mentira, se a gente falar isso é mentira, porque a gente não se conhecia. Foi Você não me amava? construído. Foi um amor que foi construído. Então não é qualquer coisa que abala. É que hoje as em pessoas dia. hoje olham um casal bem sucedido, olham pessoas E que vê que deram foi tudo certo, certo desde o e falam assim, início. ai, foi sorte, ai, essa quer teve estar onde maior a gente está, mas não sorte. quer passar pelo que a gente passou pra Não, chegar lá. Exatamente. Então, acho que hoje em dia, e hoje o principal de tudo é aquilo que a gente falou lá no início do podcast, o propósito. Sim. Hoje o meu propósito, eu trabalho com vidas, eu Uhum. trabalho com mulheres. Mulheres que chegam até mim na situação do fundo do poço, como um dia eu me encontrei, né? E o fundo do poço, eu tenho como fundo do poço que não é o fim. O fundo do poço, É um ele é o seu começo. recomeço. Exatamente. É a sua oportunidade de recomeçar. Então, hoje o meu trabalho é desenvolvido através das unhas, que é o que eu amo fazer, com mulheres. E os meus cursos, eles não são apenas um curso. Ali eu edifico mulheres através do meu testemunho. É isso aí. E hoje nós dois somos um casal para passar o quê? Que a família ela ainda pode ser constituída sim, na E base do bem-sucedida. respeito, na base do companheirismo, na base da lealdade. Então hoje eu Nunca passo. se resume só ao profissional, né? Tem que Não, ter todo um contexto não. por trás pra você ter sucesso Hoje é no o profissional. propósito. Hoje Nosso é o propósito, ele precisa estar alinhado, ele precisou entender que ele precisou ceder, ele precisou entender que a família dele sou eu e minhas filhas, ele precisou entender que a gente só vai conseguir caminhar juntos se os dois estiverem no mesmo objetivo. Uhum. E o principal de tudo, tendo Deus na relação. É isso Porque aí. se não fosse Deus, Você nós não estaria estaríamos comigo aqui. hoje. Ah, bonitinho. Que lindos, né? Gente, a gente vai ficar por aqui, deu o nosso tempo, mas Sim. eu quero agradecer a presença de vocês. Estou muito orgulhosa desse dia, pra ser muito honesta. Muito honrada por ter vocês aqui. E quero que isso aconteça mais vezes. Já estão obrigados a voltar aqui. Temos que contar Entendeu? a segunda Estão parte, obrigados. porque Vocês nem estão só vendo de aí, choro né? foi a Obrigados. história. A parte boa agora, né? Nem só de choro É. foi a história, Mas tem a parte boa. Estou muito orgulhosa de vocês aqui. Continuarei orando por vocês, para que vocês continuem no propósito. Muito bonita a história de vocês. Muito bonito que Deus fez. E também que hoje não é só unhas, né? É o propósito. Isso me Exato. orgulha muito. Você que está em casa, que tem o sonho de ser nail designer, que tem o sonho não só de ser nail designer, mas também ter sucesso profissional em todos os âmbitos da sua vida. A Carol e o Washington estão aí. Sim, Eles Estamos dão um aqui. curso, ministram um curso. A Carol tem uma mentoria fantástica. sim. Então, eu vou deixar o Instagram deles aqui para vocês entrarem no Instagram deles. Se quiser, fala aí no microfone o Instagram de Nosso vocês. Instagram é o Senhor e Senhora Neios, né? Mas é abreviado sraneils.oficial. Isso aí. E aí vocês entram em contato com eles, que aí lá tem agenda, tem tudo. Eventos, tudo. Tem Exatamente. palhaçada. Tem muita palhaçada. Eu sou Essa um homem parte é muito por parte sério. do Washington, Exato. entendeu? Eu sou um homem muito sério. Gente, mas muito obrigada por estar aqui. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado esse dia e ainda terá muito mais. Um beijo. Fiquem com Deus. Com Deus. Tchau.